Oi, turminha, tudo bem? Espero que vocês ou uma parte tenha conseguido ver a live da Microcamp hoje, onde falava sobre falar em público, o medo de falar em público, porque a live da Microcamp vai dar de encontro com a aula que nós vamos fazer hoje, que é falar em público, comunicando ao seu favor. Semana que vem eu vou finalizar essa aula falando sobre superando a timidez, e eu sei que tem um programinha no WhatsApp que nós conseguimos fazer sorteio online. Então eu vou pegar esse programinha que tem para a gente poder fazer o sorteio dos tópicos que vocês vão estar montando o trabalho. Não lembro se vocês se recordam, espero que sim, que nós comentamos que quando fizéssemos a aula sobre falando em público, nós íamos fazer o sorteio de tópicos de atualidades do Brasil, e aí cada um de vocês iria montar um trabalho em slide ou em vídeo, da forma que vocês quisessem. E esse trabalho vocês iriam apresentar na sala de aula para os demais alunos, e quem fizesse presente, né, na aula naquele dia. Então, para a gente já adiantar, semana que vem eu vou fazer esse sorteio online com vocês, e vocês já podem começar a adiantar esse trabalho, porque na primeira ou na segunda aula presencial, acredito que na segunda aula presencial, nós já vamos fazer essa apresentação de trabalho, na qual vocês vão estar apresentando cada tópico que foi sorteado no grupo do WhatsApp. Hoje nós vamos começar a falar então sobre comunicação a seu favor. Comunicar sempre é bom, só que eu preciso saber o momento correto de me comunicar. Então vamos lá. Com a decorrente mudança e atualização do mercado de trabalho, um dos grandes diferenciais de hoje é a comunicação. Saber se comunicar tornou-se uma das grandes ferramentas para que você seja um candidato com muitos passos à frente. Saber utilizar a comunicação a seu favor, participar de reuniões, ou até mesmo de um processo seletivo, e não conseguir falar sobre o tópico principal é lastimável. Quando nós começamos a pensar em comunicação a seu favor, eu preciso começar a analisar da seguinte forma. Hoje em dia, todos os lugares que nós participamos, todos os lugares que nós vamos, a comunicação ela é imprescindível. Mas eu preciso começar a ter uma noção de aonde se comunicar e como se comunicar. Por exemplo, se eu for trabalhar como uma vendedora, se eu for trabalhar numa parte de telecomunicação, de telemarketing, é extremamente importante eu saber me comunicar. E quando a gente fala em se comunicar, não é se comunicar de qualquer forma, é também saber colocar as palavras corretas no momento de uma entrevista ou no momento de estar conversando com uma determinada pessoa. Mas, por exemplo, eu vou trabalhar em uma área burocrática da empresa, na área financeira, onde eu cuido de toda a parte do dinheiro da empresa. Eu não posso ficar falando toda hora, eu não posso ficar comunicando 8 horas do meu trabalho com a pessoa do meu lado, porque isso vai atrapalhar no andamento do que eu estou fazendo. Eu preciso saber me comunicar para que eu possa ter um passo à frente das demais pessoas que também estão sendo candidatas para a área na qual eu estou concorrendo. Eu preciso saber falar exatamente sobre tópicos que durante uma entrevista é pedida. Eu preciso, por exemplo, estudar sobre a empresa na qual eu estou sendo uma candidata a uma vaga de emprego, para que não chegue na hora, no dia,
eu não saber falar nada sobre aquilo que está sendo pedido e deixar tudo ir por água abaixo. A comunicação te acompanha não somente na vida profissional, mas nas festas de família, nas rodas de amigo ou em outras ocasiões na qual a participação pessoal seja evidente. Hoje em dia, qualquer lugar, como eu disse no slide anterior, principalmente nós mulheres, nós pegamos a amizade muito fácil. Então, de repente, a comunicação ela se inicia em um caixa de banco, ou em uma fila de lotérica, ou de repente no banheiro, no ponto de ônibus. E aí, isso vai sucessivamente quando eu estou junto com a minha família, principalmente quando eu estou na roda de amigo. Dificilmente nós entramos mudos e saímos calados, né? Sempre a comunicação está presente no dia a dia da nossa vida. A comunicação abre e fecha portas. Não tenha preguiça de se comunicar. As pessoas não podem adivinhar quais são seus objetivos. Em alguns momentos, será importante dividir algo com alguém. Quando eu falo que a comunicação ela abre e fecha a porta, eu começo a pensar que ela pode abrir a porta quando eu sou uma pessoa que comunico bem, quando eu sou uma pessoa que entendo bem a comunicação. E ela pode fechar portas quando eu não consigo chegar ao ponto do que a empresa necessita, quando estamos nos comunicando na entrevista, ou quando de repente eu falo demais em uma área na qual eu precisaria ficar um pouco mais quieta para dar um pouco mais de atenção naquela parte mais burocrática que eu estou trabalhando. Eu preciso realmente me comunicar, e eu gosto bastante desse exemplo quando eu falo que principalmente nós mulheres, quando nós estamos emburradas, bravas com os namorados, os esposos, então eles ficam perguntando o que nós temos, e nós sempre respondemos nada. E ninguém tem aí um gênio para saber o que passa na nossa cabeça e decifrar aí o que pode ser feito para resolver aquele problema. Então a comunicação ela é importante para que também possa estar solucionando alguns conflitos. Hoje em dia, a comunicação deixou de ser mais uma opção para as pessoas, e sim uma obrigação. Querer ficar reservado traz algumas objeções e reflexões, principalmente nas questões que envolvem o mercado de trabalho. Eu preciso, então, fazer essa comunicação, principalmente quando eu estou no meu mercado de trabalho, porque as pessoas gostam de ouvir, as pessoas gostam de ideias, e de repente uma ideia que eu tenho pode ajudar bastante dentro de uma empresa. Mas se eu não me comunicar sobre ela, essa ideia só vai ficar dentro do meu ser. O ficar reservado, não gostar de conversar, principalmente dentro da empresa ou num grupo de amigos, pode acontecer de ser taxado de antissocial. E isso pode fazer com que as pessoas se afastem ou você não tenha grandes oportunidades dentro do local de trabalho ou dentro de grandes amizades. Algumas orientações para melhorar seu processo de comunicação pessoal. Demonstre simpatia. Às vezes você não é nem uma pessoa tão legal, mas você é uma pessoa tão simpática que acaba fazendo com que as pessoas tenham a empatia de ficar do seu lado. Seja positivo. Tudo vai dar certo, tudo eu consigo, tudo eu posso. Sempre pensar positivo. Cuide da sua tonalidade de voz. Eu preciso saber aonde eu estou falando, para quantas pessoas eu também estou falando, para eu não falar muito baixo e as pessoas não ouvirem, ou eu falar muito alto, aonde não tenha necessidade por ter poucas pessoas. Seja focado, eu preciso estar focado naquilo que eu estou falando, porque de repente surge uma pergunta e eu nem sei aonde eu parei a minha entrevista ou a minha palestra, e a pessoa faz uma pergunta e eu estou pensando no que eu vou jantar, por exemplo.
e isso acaba perdendo a credibilidade. Converse com o seu ouvinte. Faça perguntas para as pessoas que estão ouvindo, deixa elas participarem desse momento também. Aprenda a ouvir. E eu gosto bastante disso porque eu falo que, graças a Deus, que Deus deu uma boca e 2 ouvidos. Porque nós falamos demais, mas nós também temos que aprender a ouvir o que a pessoa tem para nos propor. Não fale junto com as pessoas. Além de ser uma falta de educação, nós não conseguimos entender o que uma ou outra quer passar para nós. Cuide da linguagem gestual. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado com as palavras que nós utilizamos na hora da palestra ou na hora da entrevista. Atente-se ao contato visual. É muito gratificante quando você está dando uma palestra, uma aula, e alguém fala para você, eu tive lá. Então você tem que estar muito atento às pessoas que estão vendo esse momento seu, para que você não fique sem graça de falar, nossa, você estava lá e eu nem te vi. Na hora do nervo, realmente a gente não consegue ver muitas pessoas, mas seria importante você conseguir contactar todas as pessoas que estão lá no seu momento de palestra.